Anda aqui comigo, não só comigo. Vamos conversar com Eli Vieira, o Eli que tem me acompanhado, que tem sido meu parceiro no Boletim Metrópolis. Já está comigo? Eli, muito boa tarde. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso boletim. Boa tarde, Neila. O assunto de hoje é essas reformas aí eleitorais que estão vindo. São mais de uma PEC, né? E a que está pegando essa semana é a que fala em acabar com a reeleição. Então vamos falar um pouquinho disso. Olha, assunto polêmico, falamos aqui nessa semana, tanto com o presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, por onde essa PEC passou, também falamos com o relator do caso, o senador Marcelo Castro, todos falando que essa PEC, esse projeto pelo fim da reeleição, vem caminhando muito bem dentro do Senado e que eles acreditam que não vai ter nenhum obstáculo. Agora, ele muito me espanta, de verdade, muito me espanta eles dizerem que não vai ter nenhum obstáculo, sendo que os parlamentares, principalmente senadores e deputados, parlamentares em âmbito federal, eu digo, principalmente eles que sempre lutaram e continuam sempre lutando para se manter eleitos, se manterem no poder. Então, eu de fato não entendi essa questão de não haver obstáculo. Você acredita que não vai haver obstáculo para a aprovação desse projeto? Neila, nesse caso, acho que tem muitos parlamentares lendo aí a série de livros Poliana. Não sei se você lembra dessa série, mas é uma série sobre uma personagem que é otimista demais. Então, acho que é algo nessa linha. Agora, quanto a proibir a reeleição, essa é a nossa tradição desde que somos uma república, Neila. A maioria das constituições, né, tirando aquelas de períodos autoritários do nosso país, não deixavam o presidente e outros cargos do executivo retornarem depois de 4 anos. Geralmente era 4 anos de mandato, agora está sendo proposto 5. Então teria um alinhamento até mesmo para o Senado, para a partir de o plano que, como está no texto agora, para 1900, não, para 2034, que eu estava lendo sobre a Constituição de 1934. 2034, todo mundo ter 5 anos de mandato. Isso tem uns elementos atrativos, eu acho, na minha opinião, para o Senado é bem atrativo, porque, né, 8 anos parece longo demais, parece uma criação de 81 dinastias ali dentro. E outra modificação que está interessante para mim nisso aí é que tem teria uma renovação completa do Senado nesse caso. Então, diferente de como é agora, que a gente renova em parte a cada 4 anos. Então, tem elementos atrativos, mas também tem os elementos polêmicos, como você está dizendo. Não é nada pacífico, é uma coisa que passou na CCJ agora. Então, o que é a CCJ? Qual é o papel da CCJ? Ao menos não é inconstitucional. Vamos ver se é interessante para o país. Então, é um primeiro passo para começar, para lançar o debate. Então, tem muita coisa aí para frente. Agora, pontos de crítica que eu teria. Nesse período de transição aí, vai ter que ter, pelo menos estão prevendo aí, 6 anos de mandato, pelo menos uma vez só, para vereadores, prefeitos, etc. E eu não sei se quem, né, nos municípios, eu venho de uma cidade pequena, se o pessoal tem paciência de esperar um governo que eles consideram ruim por 6 anos. Então, eu acho que vai dar treta, com certeza, esse ponto aí. Agora, uma ideia que eu não vi circular ainda, Neila, eu acho que deveria circular, a gente olhar um pouquinho ali para os Estados Unidos, porque o que eles fizeram depois que o Franklin Delano Roosevelt teve 3 mandatos? Foi excessivo, né, a opinião geral que foi excessivo. Eles mantiveram a reeleição, tanto que o Trump está aí de volta, mas não pode voltar depois. Mas aqui no Brasil pode, né? Tanto que teve Lula 1, Lula 2, agora Lula 3. Então, só não pode 3 mandatos consecutivos no país. Eu acho que essa é uma ideia que precisa ser um pouquinho mais arejada, na minha opinião, Neila. Vamos considerar isso aí de 8 anos, até porque certos projetos, né, de reforma política de um determinado governo que o pessoal, né, que o povo escolheu, levam mais do que 4 anos. Então, eu acho interessante, minha opinião, manter uma reeleição, mas proibir o retorno daquele político. Eu não acredito que esse tema vai passar de forma pacífica, nem pelo Senado, nem pela Câmara dos Deputados, até porque eles gostam de se manter no poder e também porque tem essa parte que pode prejudicar de fato a população, que é não manter os projetos que são criados em um mandato específico. Até porque tem projetos que dependem de licitações, dependem de outros projetos e de outros. Por exemplo, existem projetos em prefeituras que não dependem apenas de um deputado federal mandar o seu valor da sua emenda parlamentar, por exemplo. Então, tem muita coisa envolvida que talvez, de fato, seja interessante manter um pouco mais de tempo ali daquele mandato, daquele governo ali à frente. Agora,
essa questão de reeleição atrás de reeleição, então na política brasileira recente, a gente consegue ver dinastias políticas, inclusive filhos, familiares de políticos que conseguem seguir, trilhar esse caminho aí dos pais, então, por muito tempo. E é eleição, é reeleição, é outra reeleição. Então, no Congresso, a gente vê essas dinastias aí por anos. Então, tem grandes nomes da política que estão dominando a política nacional há muito tempo. Então, talvez seja o momento de se pensar mesmo quanto tempo essas pessoas precisam ficar à frente dos seus mandatos. Neila, e a bem da verdade, apesar de hoje a gente ter algumas limitações, essas dinastias independem disso, vamos falar a verdade, né? Porque tem certos rincões no Brasil em que você tem ali currais eleitorais, né? Mesmo as famílias sempre voltando ao poder, é neto, vai pelo nome do político, é júnior, é neto, é bisneto, e continua. Então, independente da duração do mandato daquele político, é um problema geral. Porque para a democracia, né? Não que eu acho que todos esses casos são ruins, mas para a democracia, um sinal de saúde da democracia é a alternância de poder. Então, que a população possa optar por um projeto diferente, né? Então, todos esses passos, essas escolhas têm um nível de subjetividade, né, Neila? Então, eu falei que talvez 4 anos seja curto demais para fazer muita coisa. Mas eu estava até ouvindo outro comentarista falar que o Temer, por exemplo, que teve 2 aninhos ali, depois do impeachment da Dilma, até que fez bastante coisa só para 2 anos, reformas estruturais, né, reforma da Previdência. Então, será que é mesmo que 4 anos é tão pouco assim? Mas aí a ideia, então, é 5 anos, né? Vamos lembrar aqui. Então, a partir com essa convergência que eu falei, então, começa com uns cargos mais focado no executivo, depois se expande para o legislativo. Então, lá para 2034, há essa, então, convergência de todos os cargos eletivos no Brasil para 5 anos. É um texto que eu vi, a última atualização que está rolando aí. Então, assim, tudo tem elemento subjetivo, tudo tem prós e contras, né? E é um debate que a gente precisa fazer com bastante cuidado, paciência, atenção, ouvir todos os lados, né, Neila? E lembrando que, para além da reeleição, a ideia é que também seja concentrado no mesmo dia a eleição no Brasil todo. Então, para todos os cargos políticos no Brasil, a eleição seria feita no mesmo dia. Eu já ouvi várias críticas a respeito disso, até fontes do TSE falando que isso poderia prejudicar financeiramente as eleições, porque trariam várias mudanças, mas eu acho que facilitaria a vida do brasileiro, né? Manter a urna eletrônica uma vez na vida dele ali, a cada 4 ou 5 anos, do que ficar indo votar aqui no Distrito Federal para deputado distrital, aí daqui a pouco presidente da República, e nas cidades que tem prefeitos e vereadores. Então, vamos unificar, né? Essa unificação está prevista também no projeto. Neila, você aponta um ponto positivo aí, mas aí eu me pergunto, uma consequência possível de que o TSE só vai entrar, e os TRS, né, só entrariam em ação uma vez a cada 5 anos, fica mais difícil justificar a existência deles nesse caso. Porque vamos lembrar que o TSE e a Justiça Eleitoral é uma jabuticaba, né, Neila? Só existe no Brasil. Será que é necessário que continue, né? É uma invenção do Getúlio Vargas, então a gente se questiona exatamente, especialmente se for uma atividade a cada 5 anos, se há necessidade dessa burocracia eleitoral toda.